O período neolítico é uma evolução ou uma transformação. Teóricos afirmam, e eu concordo, que o homem não evolui, ou a cultura não evolui, a cultura se transforma. Então, falemos nesse sentido. Há uma transformação daquele tipo de representação que nós vimos até então, com a representação do homem um pouco mais recente, isso é, de 9.000 anos para cá, ou 4.700, como esses dois, e faço um paralelo aqui com Brancusi, gente, que é o Beijo de 1916, que é linda a escultura, que lembra esses amantes, que é uma escultura de 9.000 anos atrás. O Brancusi, sabidamente, conhecia a história da arte. E Brancusi se inspirou em arte primitiva, sem dúvida. Não sabemos precisamente qual. E pelas primeiras vezes, ou pela primeira vez, se não é essa obra aqui, é um grupo, figuras juntas, o que não era comum. Nesse período neolítico, o homem começa a viver em grupos e não mais na caverna. E ele começa a viver em aldeias, porque ele desenvolve a agricultura, ele desenvolve a pecuária, ele então entende que se ele segurar um bezerro, o bezerro cresce, ele pode procriar uma fêmea e um macho e cria, e se ele não comer na hora e ele cercar, segurar, ele terá. Isso demorou milhares de anos para chegar a essa conclusão. A conclusão é que se ele pega um grão de milho e coloca na terra, vai nascer um pé de milho que vai dar duas espigas, e cheio de grãos de milho. Então, ele vai compreender que ele pode ampliar isso. E é assim que surge a agropecuária, né? Bem rudimentar, sem dúvida. E o homem, portanto, não precisa ser nômade, como era no período anterior, paleolítico. Ele tinha que acompanhar as manadas. Por isso existem tantas tocas ou cavernas que ele se alojava lá durante um período. Aí andava, seguia a manada, igual o leão faz. Lá no Discovery a gente vê, né? No mundo animal, nos programas de televisão, os leões acompanhando as manadas. O homem não era tão diferente, o homem paleolítico. Vamos ver um pouquinho da arte da antiguidade agora, vendo a Mesopotâmia. Vendo a Mesopotâmia, que a Mesopotâmia, o que é a Mesopotâmia? Mesopotâmia é uma região onde hoje é o Iraque, principalmente o Iraque, a Síria, a Israel também, que chamava, inclusive, chamado de crescente fértil, porque parece uma lua crescente, e que tem os dois rios que você já ouviu falar lá na escola, mas o professor seu talvez não tenha esclarecido, é o rio Tigre e Eufrates, né? Falava do rio Tigre e Eufrates e não sabia onde era, falava lá na Mesopotâmia, você não sabia onde era a Mesopotâmia. Esse é um ensino falho, eu estou falando porque eu tive assim. Talvez tenha melhorado muito, e cada vez mais eu vejo professores melhores dando aula, ainda bem, que esclarecem, porque entender, e isso eu faço nas minhas aulas. As minhas aulas são cobertas de mapas. Inicio sempre com mapas. Aqueles que estão participando hoje aqui e são alunos do nosso programa História da Arte Online, percebem isso, que eu aponto onde, porque não só o que, onde e quando. Aí sim nós fechamos. Então vamos lá. A Mesopotâmia, é lá que tinha o homem mais evoluído. Mas como que o homem saiu da Europa e foi lá para o Oriente Médio? O homem não saiu da Europa e foi para lá. O homem que separa historicamente os fatos, isso é, o historiador, ele vai fazer a história, ele vai compor a história como se fosse um tacho de um doce de goiaba que fica borbulhando, né? Então tem uma explosão aqui, uma aqui. Se você cronometrar de se aonde aconteceu a primeira bolha e a segunda, a terceira, e onde a localização, é assim que acontece, considerando o tacho de goiabada,
doce, né? Fazendo o doce, me perdoem a figura que faço, mas é mais para compreender. Assim, é bom que vocês me conheçam e conheçam a minha metodologia ou minha didática. Eu dou exemplos como um tacho de goiabada, enfim, que ela vai fazendo aquelas bolhas, né? Que pula enquanto cozinha. Se eu falar, a primeira aconteceu aqui, a primeira bolha, depois aconteceu aqui, a terceira aqui, e cronometro e localizo, são por ordem de importância. E o historiador, ele faz isso. Então, não é que o homem saiu lá da caverna de Lascaux e atravessou o Estreito de Gibraltar e foi lá atravessou depois tudo que tinha que atravessar no norte da África e chegou lá no Oriente Médio. Não é o mesmo homem, é um outro homem que se manifesta mais transformado. E é o homem da Mesopotâmia, que vai desenvolver a escrita, por exemplo, que é um fato mais importante da Mesopotâmia. Sem dúvida, tem tantos, os sumérios, que é o povo que vai constituir o primeiro núcleo importante da Mesopotâmia, eles desenvolvem símbolos. Como que surge a escrita? A escrita não foi descoberta. A descoberta é quando você levanta um papel e fala, descobri, tinha uma nota de R$100 aqui. Né? A escrita foi desenvolvimento. O homem estava fazendo, primeiro, inicialmente, não, aqueles desenhos de boi. Aquele desenho de boi, à medida que o homem foi desenvolvendo a sua capacidade de abstrair, de simbolizar, ele começa a constituir signos, pictogramas. Portanto, ele vai constituir um discurso com esses pictogramas, somando um e outro. O homem que escreve, ele deixa informação precisa. Por exemplo, observe aqui, isso aqui é a escrita pictográfica, é do início pré-cuneiforme, porque a escrita cuneiforme é essa aqui. Essa aqui eu explico em seguida. Ele faz primeiro essa, depois ele passa para essa, que já é uma receita de cerveja. Observem, 2370 a.C., uma receita de cerveja. E esse aqui é um dicionário com escrita cuneiforme, que faziam sobre placas de argila. Bem, a história, e esse é o momento da separação da pré-história para a história, porque o homem deixa a informação, deixa seu legado escrito. E assim, sim, nós constituímos história. Porque senão fica tudo na suposição como na pré-história. Por isso se chama pré-história, nós não temos escrita. Supõe-se que. Mas aqui, o homem deixou. Então, sabe-se, olha, ele fez uma receita de cerveja. Gente, ele fez um dicionário. E ele fazia sobre placas de argila e queimava depois. Mas por que chama cuneiforme? Chama cuneiforme porque é em forma de cone. Cunei. Cone. E ele usava um bambu cortado em forma de cone, e isso foi aleatório, para fazer estas marcas, esses sinais, e ele ficava afundadinho. Percebe-se muito, especialmente nesse aqui, percebe-se que isso aqui era uma argila mole, macia, molhada, ele apertou uma madeira aqui em forma de cone, e isso ele constituiu escrita, e, portanto, escrita cuneiforme. Por isso, cuneiforme em formato de cone. Ok? Tá. Só que da Mesopotâmia decorre uma outra coisa. São as leis. Se eu tenho escrita, eu não tenho mais que brigar com o meu vizinho, porque lá na minha tábua, a exemplo do Código de Hammurabi, que é de 1772 a.C., é o primeiro, ou não é o primeiro, é o que nós conhecemos mais antigo. Ele é um decreto de leis divinas. O homem precisava acreditar que era Deus que mandava, porque senão ele não ia obedecer. Se ele não cumprisse,
ele pagaria uma pena divina. Então, o Código de Hammurabi é o mais antigo código, isso é, de leis, que exigia punição aos crimes e com tratamento diferente para cada classe social. Aí sim, não era democracia, longe deles, né? E cada classe social tinha um tipo de pena. A classe social mais elevada, com certeza os deuses eram mais complacentes com eles. Mas o que é mais importante para nós é que é daí que vem o sentido de civilização. E civilização só existe se o homem, que daquele núcleo participa, respeitar os seus deveres e os seus direitos, ou seguir deveres e direitos. E assim ele constituiu as leis. Portanto, nós que seguimos as orientações, as leis comuns a todos, somos homens civilizados. Aqueles que transgridem não são considerados homens civilizados. Portanto, na Mesopotâmia, além da Constituição agora, diferente do Paleolítico, a Constituição agora na Mesopotâmia, de núcleos já constituindo cidades, pequenas cidades também começam a surgir, porque das pequenas aldeias do Neolítico, do período Neolítico, que tem muitos exemplos ainda na Judéia, né, na região da Palestina, são casas de pedras acomodadas, mas aqui, nesse período, já fazem casas com tijolo, blocos de tijolo, ou argila queimada. E vão fazer também os zigurates. O que é o zigurate? O zigurate é onde mora o rei e de onde ele administra toda a política, a religião que já existe nesse período, diferentemente do Neolítico, que não tinha religião, passa a ter ritos, mas não religião. Aqui já existia um rei que era o representante de Deus, ou dos deuses, quando politeísmo. A ideia de um Deus só ou de muitos deuses depende da cultura. Portanto, esse Código de Hammurabi é muito importante porque nós compreendemos de onde vem, desde os primórdios da organização social.